Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez nesta noite, agradecido ao nosso Deus por estarmos aqui para falar do seu grande amor. Desta feita eu gostaria que você, aonde você estiver, ao seu alcance também, se vocês têm aí uma Bíblia Sagrada, né? O livro dos livros, que você acompanhe a leitura juntamente comigo. Faça o acompanhamento da leitura que eu vou fazer aqui nesta noite. E você também, que muitas vezes não está em seu lar ou está em qualquer outro lugar e tem a Bíblia digital, abre a sua Bíblia aí juntamente comigo no livro do Antigo Testamento, né? Livro de Êxodo, a saída dos nossos irmãos de Israel. Livro de Êxodo, de número 34. Êxodo 34, capítulo 10 ao 12. Êxodo 34, capítulo 10 até ao 12 para nossa meditação. Vamos realizar essa leitura. Êxodo 34, 10 diz: Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te e não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Após essa leitura, eu gostaria também que você que está aí nos ouvindo, que acompanhou a primeira leitura, vamos fazer uma segunda leitura. Você pode observar, irmão, que eu li aqui, meu ouvinte, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento. Vamos fazer uma leitura no Novo Testamento. Carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 5 e 10, fala assim a palavra de Deus. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os para sobre firmes alicerces. Veja bem, meu amado e querido irmão, meu amado e querido ouvinte, nesta noite. Fizemos uma leitura aqui no livro de Êxodo, falando, algo importante na nossa vida, quando a palavra de Deus diz sobre um pacto. Você observou atentamente a leitura e o próprio Deus falando ao povo de Israel sobre um pacto. E na segunda leitura nós lemos aqui no livro de Pedro, ele falando sobre restaurar, algo sobre restauração. E diante dessas duas leituras na palavra de Deus, nós queremos falar nesta noite de um assunto importante na vida do cristão: restaurando a aliança. Aí você pode se perguntar, mas diante deste texto, o que é que o irmão vai falar nesta noite sobre esta restauração da aliança? Quando nós lemos a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vimos que o próprio Deus, desde o livro de Gênesis, até outros livros, até todos os livros da Bíblia Sagrada, fez-se duas alianças importantíssimas com o povo do Senhor. Aliás, quando no Antigo Testamento o povo deixava-se levar por outras coisas que não era do agrado do Senhor e saía da presença de Deus, Deus chamava o seu povo e fazia novamente um concerto, um pacto com aquele povo. E vemos também o Senhor fazendo um concerto, um pacto ou uma aliança com pessoas, não só com a humanidade daquela época no sentido sociedade, comunidade, mas também com pessoas, e pessoas fazendo também aliança com outras pessoas. Mas somente para você entender nesta noite, eu quero falar aqui nesta noite sobre a nova aliança de Cristo Jesus lá no Novo Testamento, porque quando nós lemos e entendemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus veio, morreu numa cruz e conosco ele fez uma nova
aliança, né? E quando nós observamos também a palavra aliança, nós vimos que essa palavra no Antigo Testamento ela aparece por volta de 236 vezes. 236 vezes. E no Novo Testamento, 30 vezes. Mas, irmãos, isso apenas para nosso conhecimento. E eu quero aqui deixar também, amados e queridos irmãos, o que significa esta palavra restauração, que é uma ação de recuperar, reparar, consertar, ação de restabelecer ou instituir novamente. Aliança, ato efeito de aliar-se, pacto, concerto, ajuste, né? União harmoniosa entre duas ou mais pessoas, entre empresas, sociedades, partidos políticos, países e etc, etc. Observa aqui, irmão, nós observamos a palavra restauração e a palavra aliança. Juntando essas duas palavras, nós vamos trazer aqui nesta noite algo importante na nossa vida, que é restaurar a aliança que Deus fez conosco. Nós falamos aqui no início do programa e falamos agora também sobre esta aliança que Deus fez com o povo de Israel, ali quando o povo saiu do Egito. Mas nós voltando um pouquinho atrás na palavra de Deus, nós observamos que Deus começou fazendo aliança desde o primeiro homem que ele fez, que ele criou, foi Adão. Ele fez uma aliança com Adão, mas o que aconteceu? Adão rompeu esta aliança, porque Deus jamais, irmãos, vai romper a sua aliança. Ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas, irmãos, quando Deus fez aliança lá no Jardim do Éden, o homem pecou, e ele, para restaurar, outras alianças foram feitas. Mas eu quero aqui nesta noite não falar desta aliança do Antigo Testamento, apenas citar em alguns momentos, mas eu quero falar desta nova aliança chamada Jesus Cristo. Esta nova aliança que Deus nos proporcionou. E nesta leitura que fizemos aqui no livro de 1 Pedro, ele fala sobre Jesus Cristo. E também fala, do pouco tempo que tem sofrido, mas o que é isso? De terem sofrido sobre essa restauração, essa confirmação, e ele fortalecerá nós, para que possamos ficar em firmes alicerces. E quem é esse? É o Deus de toda graça. Quem que é o Deus de toda graça, irmão e irmã? É Jesus Cristo. Ele veio no tempo, e no tempo que ele veio e até no momento em que vivemos, nós estamos no tempo da graça. Aí as pessoas se comentam entre si: irmão, é mais fácil viver naquele tempo lá, de Moisés, de Abraão, dos patriarcas, no momento ali que era a lei que prevalecia, o próprio Deus falava com eles e tratava diretamente com eles, ou no nosso tempo agora, nesse tempo em que Jesus veio, morreu e fez conosco uma nova aliança? Eu digo para você, irmão, perante a palavra de Deus, nós estamos aqui em um momento mais difícil. Por quê, irmão? Porque o pecado, a iniquidade em geral, o amor das pessoas, a cada dia que passa, vai se esfriando. E só que na graça é mais difícil, porque o homem tem que decidir, ele tem que decidir. Ele tem algo importante na sua vida chamado, aqui para nós, que nós entendemos que seja o Deus trabalhando na nossa vida, que é o arbítrio. O homem toma a sua decisão, ou aceita ou não aceita, ou faz ou não faz. Mas muitos também não entram nessa decisão do sim e do não, que é o que está mais acontecendo no hoje. Ele diz sim hoje, amanhã ele quer viver o talvez. E depois da manhã, quando os fatos estão pesados sobre a sua vida, ele até muitas vezes se arrepende e diz não. E por quê, irmãos? É porque quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, essa aliança que ele fez com a humanidade, que ele fez com o pecador, que ele fez com o homem, irmãos, esta aliança é como a mesma aliança que foi feita no passado com os nossos antepassados.
Mas só que as pessoas não observam. A aliança de Jesus é uma aliança de sangue. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós lemos um versículo, né? Uma parte de um capítulo ali, quando o apóstolo Paulo mostrando aos irmãos de que forma e como seria o próprio Deus mostrando para ele, e ele escrevendo para nós hoje tomarmos como exemplo na ata da Santa Ceia, ele fala do sangue e fala também do corpo de Jesus, que morreu na cruz. E se nós não formos ali aliançados com Jesus, irmãos, nós não podemos participar. Isso apenas para entendimento, irmãos, que eu quero aqui citar nesta noite. Veja bem, livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Também quero ler aqui Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e os darei descanso a vós. Eu vos aliviarei, diz a palavra de Deus. Veja bem, um em consonância com o outro, Jeremias e livro de Mateus. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento, falando sobre restauração. E você diz assim, mas irmão, mas o que é esta restauração que Jeremias falava? Jeremias já estava dizendo aqui, o profeta Jeremias falando desta forma com que ele escreveu, ele já estava falando sobre Jesus. E Jesus falando para vir a ele, aqueles que estão cansados e oprimidos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vêm até Jesus, ouvem a sua palavra, né? O Senhor Jesus fala com ele através do Espírito Santo do Senhor, o convence dele aceitar, andar com Jesus, seguir a Jesus, estar no caminho com Jesus, mas devido às intempéries da vida, devido às situações que se colocam para com ele, devido às pessoas que estão ao redor e também do seu pouco entendimento, muitas vezes, ele acaba quebrando esta aliança que ele fez com Jesus. Mas irmãos, que é essa aliança? Não é uma aliança como se fosse um casamento, não, irmãos. E lá no casamento já se começa o próprio Deus mostrando, né? Que se tornaria uma só carne e que faz ali um compromisso diante do homem de Deus, né? Que está às vistas do Senhor, que o Senhor está vendo, o Senhor vê tudo. Aí faz um compromisso. Esta aliança do homem com a mulher é como se fosse uma aliança da igreja com Jesus Cristo. É uma aliança aonde se quebrar, um lado quebrar, irmãos, ela tem que ser restaurada. Quantas e quantas vezes nós vimos dizer o casamento daquela pessoa XY foi restaurado. É a aliança que eles fizeram lá quando eles, né, aceitaram andar junto um com o outro, trazendo para a palavra do Senhor. Quando você, eu, nós, cristão, fizemos de livre, espontânea vontade a decisão de andar com Jesus, nós ali fizemos uma aliança com Ele. Esta aliança está cravada na cruz do Calvário. Esta aliança está ali no sangue e também no corpo de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Essa aliança ali está para comigo, para com você, junto com Jesus. Nós temos uma aliança com Jesus. Esta nova aliança é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Este preço que ele pagou para essa nova aliança é o seu sangue. Não foi com ouro nem foi com prata, apenas foi com seu sangue e o sangue carmesim. Um sangue que não devia nada, era para ser o nosso que ali estaria derramado. E nós fizemos um compromisso de livre, espontânea vontade quando ouvimos a palavra de Deus e a palavra forou nos nossos corações e nós tomamos a nossa decisão própria, sem violência, sem mesmo as pessoas nos chegarem e nos forçarem. Nós tomamos de livre, espontânea vontade a decisão de andar com Jesus. E aí nós deixamos de andar com Jesus. Estamos quebrando uma aliança. Você que está me ouvindo nesta noite, você que muitas vezes deixou de andar com Jesus, você quebrou esta aliança que você fez
está quebrada. Ela tem que ser restaurada na sua vida. Você tem que voltar nos caminhos do Senhor para restaurar essa aliança. Você tem que voltar a andar com Jesus para que essa aliança seja restaurada. Olha a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo de número 80, verso de número 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O salmista Davi, escrevendo desta forma, estava pedindo que restaurasse ele para que ele pudesse ser salvo. Irmão, o que acontece com esse salmo? Davi estava dizendo aqui para restaurar, pedindo a Deus para restaurar ele, para que ele continuasse andando com Deus, para que um dia ele pudesse ver a salvação eterna. Olha a palavra, sobre nós, o teu rosto, quem? Deus, para que sejamos salvos. Mas se essa aliança for quebrada e ela não for restaurada, esta aliança é pessoal, irmãos. Essa aliança é minha, é sua, é individual. A pessoa pode perder a sua salvação. Irmão, mas é forte sim. É a palavra do Senhor que diz. Não existe isso, irmão, de ser salvo e salvo para sempre. Mas se você quebrar essa aliança, não andar com Cristo, você está desfazendo um concerto, você está desfazendo, aquela união harmoniosa que você fez com Cristo, porque fala que entre duas pessoas ou mais, nós fizemos entre nós e Cristo esta aliança sendo quebrada, e você não restaurar esta aliança e Cristo voltar para buscar o seu povo, zeloso de boas obras, e que ele prometeu, você estando com a sua aliança quebrada, não tem como seguir com Jesus, não tem como subir nas mansões celestiais com Jesus. Portanto, eu digo aqui nesta noite para você, meu irmão, que está fora deste caminho, é momento de você restaurar esta aliança, para que você possa subir com Jesus, na volta de Jesus. Palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas a vós ou a vocês. Depende de qual Bíblia você está lendo aí, a vós, na minha. Aqui o Senhor Jesus dizendo para nós buscarmos o reino do céu. O que é mais importante para nós cristãos? Deus ou as coisas deste mundo? Eu faço a minha decisão pessoal. Para mim, mais importante é Deus. Ele provém tudo para nós. O que você pensar, Ele provém a sua vida, Ele provém o seu trabalho, a sua família. Ele provém uma sociedade mais justa, uma sociedade de amor, de paz, de alegria. Portanto, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas, irmão. Pense em tudo. Porque se não for com Deus, nós não vamos conseguir. Nós esforçamos, nós seguimos em frente, nós lutamos. Mas o nosso Deus é a nossa fortaleza. A palavra no livro de Salmos 46, ele diz que Ele é nossa fortaleza, que Ele é nosso socorro, bem presente na hora de angústia. E aí nós temos que continuar com o Senhor, com essa aliança. Nós não podemos deixar que essa aliança se quebre. Essa aliança que nós estamos mostrando para você aqui nessa noite, que nós estamos aqui aprendendo com Jesus, esta aliança é aquela que nós fizemos com Jesus quando conhecemos a sua palavra, aceitamos Ele na nossa vida, Ele ser o Senhor nosso e nós andarmos com Ele. Esta aliança, esse compromisso que nós fizemos, eu e você, cristão, fizemos um compromisso com Cristo. E esse compromisso com Cristo, Ele jamais vai quebrar essa aliança. Todas as alianças que foram quebradas quando nós lemos a palavra de Deus, foram quebradas pelo homem. Deus jamais quebrou a sua aliança. Deus jamais falhou.
Somente nós que falhamos. Mas é momento de nós restaurarmos esta aliança, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo as nossas iniquidades. E a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Por que isso, irmão? Porque nós aceitamos estar junto com Cristo. E Cristo estará conosco todos os dias, todos os momentos, através do Espírito Santo do Senhor, que é o Consolador. E nós vamos deixar para trás aquelas coisas do velho homem. Coisas novas em nossa vida estão surgindo. Mas, para que essas coisas novas continuem surgindo, nós temos que continuar andando com Cristo. Esta aliança que nós fizemos com Ele, poderá ser quebrada a qualquer momento se nós deixarmos de ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, obedecer a sua palavra e seguir a Cristo conforme a sua palavra nos diz, e buscar o entendimento. Amados e queridos irmãos, olha a palavra de Deus aqui no livro de Salmos. O salmista mais uma vez nos mostrando nesta noite, Salmo de número 85, verso 4, a parte A, e também o verso 7. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. Mostra-nos o teu amor, o Senhor, e concede-nos a tua salvação. Restaura-nos mais uma vez. Quantas as vezes você tem quebrado a aliança? Muitas pessoas já quebraram uma vez, duas vezes. Quebra, volta com o Senhor novamente, restaura a aliança, quebra, restaura a aliança. Tem pessoas, irmãos, que já restaurou essa aliança com Deus muitas vezes. Mas, irmãos, Deus não é Deus de brincadeira. Jesus não morreu na cruz por nós, para nós ficar brincando com Ele. Ô cristão, nós que somos cristãos, nós temos que seguir em frente. Nós não podemos olhar para trás. As coisas velhas já se passaram, diz a palavra do Senhor. Tudo se fez novo na nossa vida. Mas pedimos a graça de Deus, a misericórdia de Deus para as nossas falhas. Mas não deixamos, irmãos, falharmos sim, mas não podemos deixar que esta aliança que nós fizemos ser quebrada. É um rompimento aí, irmãos. Veja bem, entenda bem o que eu quero dizer agora neste momento. Quando um casal faz ali o seu compromisso perante Deus, através do ministro do Senhor, ele está fazendo ali um compromisso eterno. Mas muitas vezes lá na frente, por determinadas situações, tanto um como o outro, quebram-se esta aliança que foi feita ali perante o Senhor Jesus e o representante de Jesus aqui na terra, que é aquele que estava ali falando da sua palavra para você, para mim, para o casal. Aí ele quebra essa aliança, um dos dois. Essa aliança quebrada tem um grande feito na nossa vida, que é maléfico. Olha o que vem acontecendo. Olha, irmão, o que vem acontecendo no mundo todo. Muitos casais se separando. O que é essa separação? É uma quebra de aliança, uma quebra de compromisso que fizeram entre si. Desta mesma forma que eu quero que você entenda através desta parábola familiar, é nós com Jesus. Esta aliança sendo quebrada, um dos lados com certeza vai ficar enfraquecido. E os dois, irmãos, serão prejudicados. E nós, com essa aliança com Jesus, irmãos, Jesus chora por nós quando nós quebramos a aliança. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor, ele fica com gemidos inexprimíveis por nós. Por que isso, irmão? Porque nós erramos e pecamos. E não reconhecemos muitas vezes os nossos erros. E não arrependemos. Mas para que essa restauração desta aliança com Cristo, tem que haver arrependimento da nossa parte. E o Senhor, misericordioso que é,
de geração em geração, Ele vai nos perdoar. E esta aliança novamente vai ser feita, nós vamos continuar andando com Ele, e Ele nos abençoando. Não tem como o Senhor nos abençoar se nós não estivermos junto com Ele, no seu caminho. Nós temos ali que andar com Ele para que Ele nos proteja, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê da tua graça para nós continuarmos nessa caminhada. Esta aliança, se for quebrada, e depois ela restaurada, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai andar conosco até a volta dEle. Mas se esta aliança não foi restaurada, irmãos, Jesus não tem compromisso com nós. Mas se você restaurar essa aliança que você fez lá atrás, o compromisso com Deus, Ele vai voltar a ter o mesmo compromisso com você. Para Ele, irmão, não há pequeno, grande, cor, raça, não, irmão. Para Ele todos são iguais. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Todavia trarei restauração para ela, Judá, a cidade de Judá. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias aqui falando sobre Judá, uma cidade. Quantas pessoas não estariam ali naquela cidade? Quantos homens e mulheres de Deus que não tinham feito ali um compromisso, uma aliança com Deus? E essa cidade estava na ruína. Quando se fala em cidade, fala povo habitando, né? É como se fosse nós, a igreja. Quando se fala igreja, fala em nós. E a igreja, a organização, é ali o templo. Templo é uma coisa, irmãos, de adoração a Deus. Igreja lavada e remida no sangue de Jesus, somos nós cristãos. É isso que nós temos que definir. E essa restauração é para esta igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E Jeremias mostrando aqui que Deus iria restaurar Judá, porque ia curar aquele povo que ali estava, ia dar muita prosperidade e segurança. Vocês estão vendo só? Mesmo eles terem quebrado esta aliança, a misericórdia de Deus estava sobre eles. Mesmo nós quebrando a nossa aliança que nós temos com Deus, com Jesus, Ele tem a sua misericórdia sobre a nossa vida. Ele é misericordioso. Ele nos perdoa e nós voltamos a andar com Ele e esta aliança é restaurada. Livro de Hebreus, capítulo de número 9. Vamos lá. Capítulo 9 e versículo 15. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus Cristo veio, morreu, irmãos. Por que Ele morreu, irmãos? Ele morreu porque a primeira aliança foi quebrada e não tinha mais condições do homem se regenerar. Jesus mandou, o próprio Deus, aliás, o próprio Deus Pai mandou o seu Filho e o seu Filho se colocou à disposição para fazer uma nova aliança. Olha a palavra aqui, ó. A nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Você foi chamado, irmão. Você aceitou o chamado. E você aceitou realizar uma aliança com Deus. Uma aliança com Jesus. Visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O povo lá atrás, nossos antepassados, transgrediram o concerto que fizeram com Deus. Aí Jesus Cristo veio para resgatar, veio para nos remir dos nossos pecados. É por essa razão que houve uma nova aliança. Esta nova aliança é de sangue, irmãos. Lá no passado, para remir os pecados, era oferecido animais para remir. Mas quando Jesus veio, morreu e derramou seu próprio sangue, não é necessário mais. Por isso entra a graça de Jesus na nossa vida. É favor imerecido. Nós não merecíamos. Veja a palavra de Deus mais uma vez aqui, irmãos. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios,
capítulo 3, versículo 6. E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então esta aliança que nós fizemos, essa nova aliança com Jesus, irmãos, é espiritual. É espírito que nós estamos falando aqui, irmãos. Não é nada carnal. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus fala no seu coração, o Espírito de Deus convence você a andar com Ele, é espiritual, irmãos, nada carnal. É um convencimento, alma e espírito. O espírito seu aceita. Você aceita carnalmente porque você é convencido através do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra nos mostra dessa forma, que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança é em Cristo Jesus. Por quê? A letra pode matar. Ele está fazendo uma comparação. Muito letrado, mas não tem nada do Espírito. Não adianta nada, irmãos. Eu sou doutor, sei ter vários cursos, fazer várias faculdades, ser o mais sábio na letra, mas não tem nada do Espírito. Aí mata. Mas o Espírito vivifica. O que é isso? O Espírito Santo de Deus nos dá vida, e vida com abundância, diz a palavra. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, a parte A. Com muitos ele, o rei, fará uma aliança que durará uma semana. Daniel estava falando sobre o rei de Babilônia, é óbvio. Por que isso? Porque ele fazia uma aliança com as pessoas e amanhã ele quebrava. Tem uns que vai durar uma semana. Irmão, tem pessoas que fazem uma aliança com Cristo, na outra semana ele já quebra a aliança. Daqui um mês ele quebra a aliança, daqui um ano ele quebra a aliança. Daniel mostrando aqui que o rei fazia isso com as pessoas, fazia isso com outros reinados. É um exemplo para nós cristãos, irmãos. Nós não podemos fazer uma aliança e na outra semana quebrar ela. Volto a frisar aqui sobre o casamento. Muitas vezes a pessoa se casa nessa semana, uma semana depois, essa aliança ali foi quebrada entre os dois. Mas com Jesus é diferente, porque se nós quebrarmos a aliança, irmãos, Ele ainda tem misericórdia para nós. Ele aceita nós restaurarmos essa aliança, fazer uma restauração perante Ele. Aí Ele voltará, estará conosco. Ele fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro e pedir ao Senhor a graça, pedir força para Ele, para nós restaurar esta aliança que fizemos com Ele. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9 diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Viu aqui, irmãos? Deus falando ao povo, mostrando para o povo de Israel, e para nós nos dias atuais, que aquele que guarda um conserto recebe a misericórdia do Senhor até por 1000 gerações. O Senhor teu Deus é Deus fiel. Ele tem fidelidade para conosco. Mas e nós? Estamos com esta mesma fidelidade para com o Senhor? E nós somos fiéis ao Senhor? Esta fidelidade, irmãos, quando nós aceitamos essa aliança com Deus, com Jesus, ela tem que permanecer. Seja fiel a Deus e Deus será fiel com você. Não deixe esta aliança se quebrar. Essa aliança se quebrar só depende de nós, porque Jesus jamais vai quebrar essa aliança. O homem é que quebra a aliança. Nós vimos aqui desde o livro de Gênesis até Malaquias, que vai ao Antigo Testamento.
Os homens quebraram as alianças. E Deus, com a sua infinita misericórdia, voltou a realizar uma nova aliança. E eles continuaram quebrando. Chegou um momento que Deus falou: mas o que é que eu vou fazer? Aí ele chamou o seu filho. Porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, fala do verbo. O verbo era Jesus. Já estava com ele desde a fundação, desde a criação, irmãos. Jesus se colocou ao dispor do Pai para uma nova aliança com essa humanidade, para a redenção desta humanidade. Veja a palavra de Deus no livro de Salmos 103, Salmo de número 103, verso de número 17, na parte A. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. Nós temos exercido esse temor em Deus? Aí você fala: irmãos, mas é medo? Não, é respeito pelo Senhor Jesus, é respeito por aquele que morreu por nós. E se você tiver respeito por Jesus, você faz de tudo para não quebrar essa aliança. Você faz de tudo para continuar andando com Jesus, gemendo e chorando, você anda com Ele. Porque essa aliança é a coisa mais importante para o cristão. Porque se essa aliança for quebrada e você deixar de andar com Jesus, você poderá sim perder a sua salvação eterna. Ô irmão, mas o que é isso? É a verdade, é a palavra de Deus. E quando nós falamos a verdade, ela é doída mesmo, mas ela surte efeito na nossa vida. E diante desta palavra, irmãos, que o temor do Senhor cabe sobre nós, porque nós tememos perder a nossa salvação. Nós respeitamos o Senhor e continuamos com Ele, porque Ele fala para nós todos os dias, através do Espírito Santo do Senhor: ande comigo. Você não ouve, mas o seu coração sente. Permaneça comigo. A sua palavra, em várias etapas, em vários versículos e capítulos, Ele fala para nós continuar andando com Ele. Basta que você leia e interprete a palavra do Senhor. Busca compreensão na palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5. A palavra de Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus falando aos nossos irmãos israelitas, e também da mesma forma Jesus falando conosco, dessa mesma maneira. Se nós observarmos e ouvirmos a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, guardar esta aliança que nós fizemos com Ele, nós seremos propriedade dEle. Ele vai nos guardar, Ele vai nos cuidar, irmãos. Jesus cuida daqueles que têm compromisso com Ele. E esse compromisso é esta aliança que eu estou dizendo aqui nesta noite. Se você não sabia que você tinha uma aliança com Jesus, hoje você sabe. Esta aliança que você fez com o Senhor quando você conheceu Ele através da sua palavra. Guardareis a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, que é peculiar, irmãos, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O próprio Deus falando isso aí. Tudo pertence a Deus, e a nossa vida pertence a Deus também. Livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo 12, na parte B. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Você está vendo aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando aos Hebreus, dizendo, o Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, está dizendo para vocês hoje, Ele quer te perdoar. Você errou, você saiu do caminho dEle, você quebrou a aliança que você fez com Ele, mas Ele vai esquecer, irmão. Ele vai esquecer tudo que você fez e vai voltar a fazer novamente a aliança com você.
Basta que você faça uma aliança com Ele, aceite novamente a Ele, andar com Ele, aceite Ele na sua vida. Ele fala: não me lembrarei mais. Aquilo que você fez lá, que você fez de errado, e você quebrou essa aliança e deixou de andar com Cristo, Ele não vai lembrar mais. A sua misericórdia é fato de nós não sermos consumidos, diz a palavra. E é por isso que eu digo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, e você que é cristão e está me ouvindo: faça uma aliança com Deus, mas não quebre essa aliança. Igual sempre nós costumamos falar, nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações, caindo, levantando, é melhor andar com Deus, porque essa aliança vai continuar. Mas se você deixar os caminhos do Senhor, essa aliança vai ser quebrada. E se o Senhor voltar, porque a sua palavra não nos mostra dia nem hora, nem mesmo o próprio Filho sabe como você estará, como nós estaremos diante de Deus. Será que vai dar tempo de nós restaurar essa aliança naquele dia, naquela hora? A palavra diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. É muito rápido, não vai dar nem tempo de você pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu quero novamente fazer uma aliança contigo, aceitando a Ti, andar contigo. Não adianta, não dá tempo mais, irmão. É momento de reflexão, de parar para pensar isso. Vamos aqui encerrar com esse versículo aqui, irmãos. Capítulo 17 e versículo 7 do livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. É para mim, é para você, é para os seus filhos, é para gerações e gerações. Esta aliança de Jesus, essa aliança de Deus, é para todas as gerações. Aqui ele começou falando, por isso que eu deixei esse versículo no final, no livro de Gênesis, falando lá para Abraão, falando para Adão, que as suas gerações e gerações, essa aliança é perpétua. Por isso que essa aliança de Deus jamais vai ser quebrada. O homem quebrou muitas alianças. Jesus mandou o seu Filho para morrer e fazer uma nova aliança conosco. Jamais essa aliança vai ser desfeita por parte de Deus, por parte de Jesus. Eu quero deixar para você aqui, irmão, nesta noite, algo importante na nossa vida. Preste bastante atenção. Como vamos restaurar essa aliança? Uma restauração de aliança. Saber o que é uma aliança. Você sabe o que é uma aliança, irmãos? Eu voltei a falar para vocês e volto a falar novamente aqui. Repito, não é essa aliança que você coloca no dedo aí, não. É uma aliança espiritual que você faz com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4, você vai ver o que é uma aliança. A aliança já existiu. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Essa aliança é desde o nosso passado. Ela vem de lá para cá, ela já existiu. Ela foi quebrada, mas ela foi renovada através de Jesus com a nova aliança com o seu povo. O que esperar de uma aliança? Lucas 24 e 50. O que você espera de uma aliança? Lembra quando nós aqui citamos nesta noite como parábola, ou como exemplo, a vida do casamento, a vida do homem e da mulher quando faz uma aliança? O que se espera disso aí? Que ela não seja quebrada, que ela seja eterna. A mesma coisa é a nossa aliança com Jesus. O que você acha dessa aliança que você fez com Deus? Com quem devo ter aliança? Algo muito importante na vida do cristão. Somente com Jesus. Espiritual, irmãos. Olha bem, espiritualmente falando. Com quem devo ter aliança? Com quem nós devemos ter uma aliança? Aliança espiritual somente com Jesus.
Josué, capítulo de número 9. Leia todo o capítulo de número 9. Identificar onde falhei. Importantíssimo na nossa vida, irmãos. Aonde você falhou? Peça perdão ao Senhor. Restaura esta aliança com o Senhor. Lucas capítulo 24. Leia todo o capítulo 24. Você vai entender por que você falhou e como restaurar esta aliança. Arrependimento. Algo muito importante na vida do cristão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre o arrependimento. Você tem que se arrepender para que você faça uma nova aliança com Cristo. Posicionamento. Tome uma posição, irmãos. Hoje eu vou voltar a andar com Cristo. Eu não quero mais viver esta vida. Eu andava muito bem com Cristo. Mas isso é posicionamento. Neemias capítulo 13, versículo 1 ao 13 e 25. Lá no capítulo número 13 de Neemias. Então, irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite, você que ouviu esta palavra nesta noite, você que ouviu esse ensino da parte do Senhor Jesus para mim e para você, analisa bem esta aliança que você fez com Cristo. Ele fez uma aliança conosco, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. É muito sério, irmão, esta aliança que você fez com Cristo. Você, cristão, pare para pensar nisso. Não deixe de andar com Cristo Jesus. Eu quero orar nesta noite, encerrando a programação, e deixaremos, após essa oração, um lindo louvor para que você possa meditar na letra deste hino e observar, falando sobre também restauração desta aliança. Vamos orar nesta noite por este caderno de oração que aqui está da Rádio Voz Amiga. Você coloca o seu nome, liga aqui por irmão, passa aqui por irmão através do WhatsApp, e coloca seu nome no livro de oração, que todas as programações estão orando pela sua vida. Querido Deus, Pai eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos em Ti como nosso único e suficiente Salvador. É por isso que estamos aqui nesta noite falando do Teu grande amor para com a nossa vida, Senhor. Deus de poder e maravilha, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Estenda as suas mãos nesta noite, abençoando todas as pessoas que estão elencadas aqui neste caderno de oração. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Visita cada um nesta noite, Senhor. Estenda as suas mãos, curando nesta noite se houver enfermidade, restaurando portas, restaurando aliança, restaurando os casamentos, Senhor amado, restaurando famílias, Senhor. Estenda as suas mãos, abençoando o teu servo, irmão João, que está à frente desse trabalho, nesta rádio, ele e a sua família. Abençoa todas as lideranças espirituais, meu Deus, todas as lideranças de organizações que levam a tua mensagem fiel e verdadeira. Abençoa, Jesus amado, a tua igreja, Senhor. Abençoa grandemente a cidade de Campo Grande, o nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades, meu Deus, constituídas da nossa nação. Abençoa as autoridades eclesiásticas, militares, judiciárias e civis, Jesus querido. Deus de poder e glória, aviva esta obra no meio dos anos, meu Deus. Aviva os nossos corações para estarmos diante da Tua presença. Nos leve em paz nos nossos lares. Abençoa esta noite, abençoa a continuação deste dia, Jesus amado. Toca-nos, Senhor, a cada dia mais, para nós continuarmos Te louvando e Te adorando, e que possamos segurar firme nas Suas mãos, para que a nossa aliança não seja quebrada. Deus amado e Deus querido, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Nós Te rogamos as bênçãos, não só hoje, para todos sempre. Amém. Ouça, irmãos, este lindo louvor. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor.